Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 16 a 21. O discurso de Paulo em Atenas. Versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que ali se encontravam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Meus irmãos, vamos continuar o estudo aqui do livro de Atos, capítulo 17. Vamos ver dos versículos 16 a 21. E vai tratar sobre o discurso de Paulo em Atenas. Então, lembrando que Paulo, no trecho anterior de estudo, ele foi retirado de Tessalônica pelos irmãos de lá para garantir a sua segurança e foi levado até Atenas. Versículo 16 diz o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, quem estava esperando era Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Aqui eu quis trazer uma breve reflexão, meus irmãos, sobre o termo revoltava, sobre revolta, sobre obstinação. Muitas vezes nós vemos dentro das igrejas a rebeldia dos membros, a rebeldia dos fiéis, dos cristãos, ser combatida com muita dureza. E o que é essa rebeldia? O que é essa revolta? Revolta e rebelião são palavras, são sinônimos, né? Que geralmente se refere a uma oposição e desobediência a Deus ou a autoridades estabelecidas por Ele. É aqui que começa, meus irmãos, o perigo. A desobediência a Deus, isso é claro, é óbvio e claro. Como que nós sabemos que a pessoa está desobedecendo, que ela está se revoltando contra Deus? É uma pessoa que não segue a palavra de Deus. Se vocês já acompanharam outros estudos aqui que eu fiz com vocês, por muitas vezes eu repito: a verdade não é o que eu estou falando, a verdade não é o que o pastor está falando, a verdade não é o que o padre está falando, ou que qualquer líder religioso esteja falando. A verdade é o que está escrito na Bíblia. A palavra de Deus não é o que o pastor fala, é o que está escrito na Bíblia. Se o pastor falar exatamente o que está escrito na Bíblia, ele está falando a palavra de Deus, não a palavra dele. Eu trouxe aqui algumas definições para que a gente tenha um entendimento. E eu vou explicar o porquê, tá ok? Que é a rebelião como pecado. A Bíblia, ela associa muitas vezes rebelião a outras transgressões como feitiçaria, por compartilhar a mesma raiz, a rejeição da autoridade de Deus. A rebelião contra autoridades.
A Bíblia também aborda a rebelião contra autoridades legítimas, como pais, líderes civis e religiosos. Embora a obediência a essas autoridades seja um princípio geral, a Bíblia também ensina que não devemos obedecer a ordens que nos levem a pecar contra Deus. Nós não devemos obedecer ordens, obedecer lideranças que ajam diferentemente do que está escrito na palavra de Deus. Prestem atenção nas definições que nós vamos chegar a uma conclusão. A rebelião como obstinação. É comparada a obstinação à idolatria, mostrando que a recusa em aceitar a vontade de Deus pode levar a um coração endurecido e a rejeição de seus caminhos. Então, a obstinação é uma pessoa se revoltar contra a vontade de Deus, ela ter o seu coração endurecido e ela rejeitar os seus caminhos, os caminhos de Deus. Como que nós podemos usar a revolta de forma positiva? Tudo isso é segundo significado bíblico. A Bíblia também fala sobre a importância de usar a frustração e a raiva de forma construtiva, canalizando-as para a busca de soluções e para a oração, em vez de se deixar levar pela amargura ou vingança. A ira em si, a qual se trata aqui, a revolta, a rebeldia, não é a tudo e qualquer coisa que aconteça, que o cristão ele deve se calar diante de tudo, que ele não pode se levantar contra nada. Isso é uma distorção da palavra de Deus. Eu costumo dizer muito para as pessoas quando estamos debatendo sobre a palavra de Deus, que eu não presto contas para os homens, eu presto conta para Deus. No dia do julgamento, quando eu chegar na fila, na minha hora lá, o meu objetivo é que Jesus me chame pelo nome. Imagina como maravilhoso seria eu chegar lá e Jesus falar: ô Fernandão, estava te esperando, meu filho. E o meu maior medo é justamente o oposto, que ele diga: afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Lembra aquela passagem onde Jesus fala sobre os falsos mestres, que muitos dirão: Senhor, Senhor, fiz milagres em teu nome, eu fiz curas em teu nome. E Jesus dirá: afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Eu quis trazer aqui, meus irmãos, essa reflexão a respeito da revolta, porque acontecem muitos desvios, muitas distorções da palavra por líderes religiosos, aqueles mesmos que deveriam estar defendendo a palavra de Deus. Eles usam a palavra de Deus de forma distorcida, de forma superficial, para manipular e manter mais uma vez o poder deles sobre o povo de Deus. Você quer saber se um líder, ele realmente é um líder que foi atribuído por Deus? É muito simples. Se você questioná-lo sobre um comportamento ou sobre uma atitude dele ou sua mesmo, e que esteja conforme o que está escrito na Bíblia, e mesmo assim ele te contradizer, ele é um falso mestre. Nós devemos viver, meus irmãos, conforme o que está escrito na Bíblia. O que vale para nós não é a opinião do pastor, não é os usos e costumes, as tradições, a constituição interna, os regulamentos, nada disso importa para a caminhada cristã. Nós devemos seguir e viver única e exclusivamente pela palavra de Deus.
e ponto final. Tudo que for acrescentado além disso não é de Deus. Vamos trazer aqui duas referências que também está escrito na palavra de Deus sobre isso. Prestem muita atenção, meus irmãos, pois as igrejas muitas vezes estão cheias de pessoas, mas vazias de crentes, de fiéis que obedecem, que vivem conforme a palavra de Deus. A primeira referência é Gálatas, capítulo 1, versículo 8, onde diz o apóstolo Paulo: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além dos que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Tudo que for pregado, acrescentado, além do que Paulo, além do que Pedro, além do que Jesus viveu e está escrito na Bíblia, que seja maldito. A outra referência é próprio Jesus falando quando ele estava orientando os seus discípulos no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 4. Ele está falando aqui sobre os fariseus, sobre os escribas, sobre os falsos mestres, mas ele poderia muito bem estar falando sobre pastores, padres, presbíteros, bispos, presidentes. Igreja agora tem até presidente, tem secretário. Olha como é que tá as igrejas, tá muito chique, né? Atam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, tem um princípio básico do direito que diz: para os amigos, a lei; para os demais, os rigores da lei. Então vamos abrir nossos olhos, meus irmãos, prestem atenção, porque no dia do juízo, no dia da prestação de conta, vai ser só você e Jesus. Não vai ter nenhum pastor, não vai ter um presbítero, não vai ter um padre, não vai ter ninguém ali por você. Ali você vai prestar conta dos seus atos. E mediante de quem você é e tudo que você fez aqui, é que você vai ser julgado. Por isso que diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos continuar aqui no versículo 17. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Paulo, continuando a sua missão de evangelização, ele dissertava, ele falava, ele escorria, ele discursava entre os judeus e os gentios piedosos. Quem são os gentios piedosos? Os gentios piedosos são pessoas não judias, mas que temiam e reverenciavam a Deus. Somos nós que não somos judeus, mas que somos tementes a Deus, que somos cristãos, que somos descendentes espirituais de Abraão. Naquela época, meus irmãos, a forma de obter informação e se comunicar mais eficiente era diretamente nas praças e nas sinagogas. Hoje, quando a gente vê as pessoas na praça, né, os velhinhos lá jogando um dominó, a gente fala assim: ó, estão lá cuidando da vida dos outros. Era mais ou menos assim naquela época. Não existiam meios de comunicação facilitados e abrangentes como atualmente. Internet, celular, as redes sociais. Versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Então, filósofos epicureus eram os seguidores do filósofo grego Epicuro. E os estoicos eram os discípulos, os seguidores, os alunos de uma escola filosófica grega. E eles contendiam, eles escutavam, eles debatiam. Isso em si não tem relevância para nós. O que importa aqui é que Paulo estava levando o evangelho e estava debatendo, ele estava
apresentando o evangelho a pessoas que não conheciam. Continuando aqui, diziam, havendo quem perguntasse. Então Paulo estava fazendo a pregação, expondo o evangelho, e alguns daqueles que o ouviam perguntavam, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Observem a sagacidade, a inteligência de Paulo, lembrando que Paulo, ele era abençoado e iluminado pelo Espírito Santo. Paulo foi um dos grandes homens de Deus, usados para levar o evangelho e disseminar o cristianismo. Versículo 19. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago. Areópago era um lugar parecido com um tribunal, onde as pessoas se reuniam para discussões filosóficas e religiosas. Era um local de reunião. Dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Então eles pegaram Paulo e falaram, não, peraí, não vamos ficar aqui batendo boca aqui na rua de forma vã. Vamos para o lugar apropriado, onde as pessoas vão se reunir, e aí você vai expor o seu evangelho, nós vamos debater, vamos questionar, para que a gente chegue a um entendimento. Versículo 21, para a gente concluir esse trecho do estudo. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Eles não conheciam a história de Jesus Cristo, eles eram gregos, né? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Como se eles estivessem acompanhando as redes sociais daquela época. Naquela época era assim que a informação transcorria. Meus irmãos, esse trecho de estudo que nos mostra que é muito importante termos discernimento, termos coragem, termos intrepidez para debater sobre a palavra de Deus. É um grande engano dizer que religião não se discute, que política não se discute, que futebol não se discute. Tudo isso deve sim ser discutido, deve ser debatido, deve ser explicado, deve ser conversado. Só assim que nós manteremos o nosso posicionamento como cristãos na sociedade. Talvez a decadência da sociedade cristã e o afastamento de Deus esteja ocorrendo justamente porque muitos cristãos resolveram se limitar a ir uma vez por semana no culto ou na missa por 1 hora e achar que a sua obrigação como cristão está cumprida. E agora cabe a Deus cumprir a sua parte, que é abençoar a nossa vida. Isso não é a verdade, meus irmãos. Que nós possamos refletir, ter consciência do papel do cristão na religião, na sociedade, na política e no futuro do mundo, principalmente pensando nas futuras gerações. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.